os seus votos no casamento. Nunca vai falar para você ser contra aquilo que você sabe que está na palavra, aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Amém? Você tem que ser contra aquilo que é imoral, mas aquilo que é próprio e certo, Deus nunca vai falar. Você pode cometer adultério no seu caso. Porque a sua esposa não está te respondendo. Nunca não ouça isso e pense que é o Espírito Santo. Seja um homem. Seja um homem, seja um homem. Seja um homem e diga: eu fiz. Eu escolhi o caminho. Não tente colocar a culpa em Deus. E não traga outra para o estudo bíblico com você. Isso me causa nojo. Quando escuto pessoas que estão em adultério no estudo bíblico. Você está errado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá vontade, sabe? Desculpa. Você quer fazer isso, não é, Lawrence? Amém? Tinha que ter esse ministério, sabia? Seja homem. E essa outra, sabe? Eu não vou falar mais desse assunto, esquece isso. Nem todo mundo está rindo, então... Como saber se está debaixo da lei? Você não é guiado pelo Espírito, mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, porque você está sob a graça. Não é questão de estar morto para a lei e agora ser livre para fazer aquilo que quer. Não! Nós morremos para a lei e casamos com Jesus Cristo. E Ele nos guia pelo seu Espírito. Amém? Como o Senhor nos guia? Bem, na noite de Páscoa, no cenáculo, Jesus falou aos discípulos: enquanto estou convosco, vos digo isso. Mas quando o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que está do seu lado para te ajudar, ele virá e vai te ensinar todas as coisas. Vamos ver este verso e vamos ler isso? Ok. Ele virá, certo? Esse vos ensinará todas as coisas. Verso 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, seja o que for. Eu sei que as pessoas falam que isso é só a Bíblia. Todas as coisas são todas as coisas. Ele ensinará todas as coisas, é tudo. Como ser pai. Amém? E também o seu trabalho, a sua carreira, a sua vida social. Seja o que for, ele ensina todas as coisas. E também fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou para você. Você ouviu o que Jesus disse? Ele vai te lembrar disso. Então o Espírito Santo também faz relembrar, um relembrador. Amém? E não está aqui, mas diz, no cenáculo, Jesus falou, ele vai me glorificar. O Espírito Santo não glorifica o homem. Ele sempre glorifica Jesus. Deus te ensina o que é útil para que você glorifique a Jesus. Amém? Ele quer que a sua vida, o seu casamento, os seus filhos e também toda a sua pessoa seja sempre radiante com a glória de Deus. Se fosse por Deus, ninguém ficava doente. Só quando o homem pecou, a doença veio. Quando eles estavam no jardim, ninguém era pobre. Pobreza veio com o pecado. No jardim também não havia estresse. Não tinha psicólogo. Naquele jardim, tudo era perfeito. Mas olha isso. Quando você ouve Deus, ele te ensina o que é útil. Tem gente que fala da teologia da prosperidade, é só levá-los até antes da queda de Adão. E faça a pergunta. Quando eles estavam com Deus. Quando o homem estava com Deus. Como era? Tinha hospitais, tinha talvez algum médico? Não. Abundância. Saúde. Jesus disse, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Como é no céu? Tem hospital no céu? Será que tem corte superior no céu? Será que existe algum... Espera aí, a corte no céu é o trono da graça para nós. Tem uma corte no céu, mas eu estou falando de lugares para te julgar, lugar para te enviar para o inferno. Não, lá só tem o trono de Deus. Mas saiba que todos os crentes não serão enviados ao lago de fogo. Amém. Todo crente não vai comparecer diante do trono branco para juízo. Vamos ao tribunal de Cristo. Isso é uma outra mensagem que eu vou pregar no futuro. Mas olha, escute isso. Tudo lá é perfeito. As ruas são de ouro no céu. A música tem harmonia, ninguém desafinado. Nem você, por causa do novo corpo. E quando a Bíblia ensina o que é útil, o que será isso? Nos ensina a sermos pobres para sermos santos? Alguns têm esse conceito religioso. Isso não está na Bíblia.
Olhe o plano original de Deus. Toda bagunça na nossa vida, nós é que fabricamos. Não ouvimos o que Deus falou, e agora sofremos por isso, até a comida, seja o que for, ou o medicamento que tomamos. Temos que ter certeza de ouvir sempre o Senhor. Amém? Quando fala de medicamento, eu já falei. Se os médicos mandaram você tomar, então, por favor, tome. O Espírito Santo vai sempre te falar. Você está com isso? Trabalhe com isso. E confie em Deus, porque Deus vai dar ao médico sabedoria. Antes de ir ao médico, peça sabedoria para ele. Mas ele não é crente? Não me importa, tem uma sabedoria natural que Deus também pode dar. Para os descrentes, está na Bíblia. Amém? Você está entendendo? Isso nos leva ao próximo assunto. Seja qual for a sua luta, seja qual for sua aprovação ou sua necessidade, que você está enfrentando agora mesmo, está logo na sua frente. O que fazer? Número 1. Peça a Deus sabedoria. Tiago 1. E se alguém tem falta de sabedoria? Este é o versículo 5 do capítulo 1. Tem um contexto logo aqui que você tem que examinar. Ele começa essa carta falando sobre saudações, mas depois ele fala sobre lutas. Está no contexto de lutas. Não tente passar por nenhuma luta sem pedir a Deus sabedoria. Você pergunta, você pediu a Deus sabedoria? Ah, é? Ainda não. Sabe por quê? Você acha que consegue. Você acha que alguém vai te ajudar ou alguma coisa vai acontecer? Você está esperando pelo natural. Por isso não pediu sabedoria. Então, qualquer luta que você passar, a primeira coisa a fazer é pedir sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha a natureza do nosso Pai. Nosso Pai Celestial. Dá a todos liberalmente. Diga liberalmente. Ah, foi tão fraco. Diga forte. Liberalmente. Amém. Liberalmente. Liberalmente. E continua dizendo, não o lança em rosto. Não lança em rosto. É o que diz essa versão. Não lança em rosto. Não briga com você porque você pediu, mas ele tem prazer quando você pede sabedoria. Quando Salomão pediu sabedoria, a Bíblia diz que a palavra agradou a Deus. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele não lança em rosto, ele dá liberalmente. Mas nem muitos pedem sabedoria. Então olha bem, a fila é bem curta. Essa fila não está cheia. Então vai e receba. Peça, porém, com fé, não duvide. Peça, porém, com fé. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Não pense tal homem que receberá algo do Senhor. O que o Senhor quer que você saiba sobre ele é que ele dá liberalmente, quando você pede sabedoria, e ele não lança em rosto. Então, por favor, honre-o pedindo com fé. Quando você pedir sabedoria, diga, Pai, eu peço sabedoria em nome de Jesus. E então, naquele momento, você se levanta. Amém, você não tem as respostas na sua cabeça, mas recebeu sabedoria. Talvez não chegou ao seu entendimento ainda. Então comece a fazer a próxima coisa. É onde o Espírito Santo vai começar a te guiar. Amém? Mas depois de pedir sabedoria, então você deve esperar que o Espírito Santo te direcione. Vamos voltar a João de novo. E aqui em João 14 diz, paz vos deixo. Logo depois de mencionar o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo iria nos ensinar. Ele diz, a minha paz vos deixo. Tinha um garoto aqui, alguns domingos atrás, que citou isso, João 14, 27. Ele memorizou esse verso. Não foi neste culto, mas no segundo culto. Meu filho veio aqui e falou este verso aqui. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas por que Jesus falou sobre paz depois de falar que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas? Porque o Espírito Santo ensina na onda da paz. E quando você faz algo e não tem paz, não faça. Você está prestes a mudar de carreira. E quanto mais você fala com a sua esposa, quanto mais você pesa os prós e os contras, consulte os líderes, consulte até mesmo o seu pastor, se você desejar. Fale com ele sobre os prós e os contras, não dependa somente de si mesmo. Olhe, seguir o Espírito não elimina tudo isso. O que anda com o sábio será sábio. E quando você fala, alguém pode dizer, ei, olha, parece que tudo isto é muito bacana, muito legal, mas não faça. Eu conheço um amigo que trabalhou lá e a coisa não é muito boa. Glória a Deus. Você sabe que falou com alguém? E você encontrou?
pessoas que são conselheiros. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há segurança. Não diz na multidão de amigos. Tem que ser conselheiro, aquele que tem sabedoria de Deus para isso. E tem muitos nessa igreja. Ai, ai. Eu tenho que falar amém para isso. Amém, Pastor Prince, aleluia. E antes de assinar um contrato, se você sente que não tem paz, você conversa com a esposa e de repente ela vai falar que ela não sabe por quê. Me dê uma razão lógica. Ah, eu não sei por quê. A mulher tem mais intuição e é por isso que as mulheres ficam no meio do jardim. Amém. O homem não estava lá. Ela tem mais intuição para ouvir o espírito e é por isso que ela foi a primeira a ouvir o espírito maligno. Não foi a voz do diabo, mas elas têm mais intuição. Elas sentem algo sobre as pessoas muito antes dos homens descobrirem a verdade. E você fica falando, por que você fica fazendo isso, falando mal das pessoas, não devemos julgar ninguém, sabe? Mas ela diz, eu não sei por quê, não faça isso. Tem alguma coisa ruim nessa pessoa. Não é? Fale com a sua esposa. Olha, eu te falo isso. Há um ensinamento lá fora que diz, quando Deus te dá paz, você sabe que é Deus. Mas o fato é que devemos sempre estar em paz. Eu falo desse jeito. Quando não existe paz, a paz foi afetada. Então ouça, é o Senhor te guiando, falando contigo. Porque eu acho que sempre devemos estar em paz. A paz é o nosso estilo de vida. Como crente. Paz vos deixe, você tem paz. Amém? Então, como saber que algo é errado? A paz é afetada. De fato, tem um verso que diz que a paz seja o vosso guia. E tem uma outra versão que diz assim, que a paz de Cristo seja um juiz. Continuamente, como no tênis, o juiz fala, fora! Está fora. Não tem que quebrar a raquete e falar mal do juiz e brigar. Está fora. Agora, na verdade, eles têm a tecnologia para ver de novo e mostrar se a bola estava fora ou dentro, mas é o que o juiz faz. A paz de Cristo diz, fora. É. Amém? Está ouvindo, igreja? Você encontra alguém e te oferece algo e aquilo não está muito bem no seu interior. É muito bom para ser verdade. A única coisa que é muito boa para ser verdade, e parece que não é verdade, mas é verdade, e também é muito bom, é o Evangelho. E se você tem esse sentimento ruim, escute-o. Porque essas pessoas não têm o Espírito Santo, você tem. Ele está em você, e ele vai te guiar. Amém? Sim, com paz, mas você está em paz o tempo todo. Escute quando a paz é afetada. Quando faz algo e a paz é afetada, não faça. Algumas vezes eu já comprei uma coisa antes e até tinha provado, e eu senti paz naquilo, eu experimentei, achei bom, Deus me deu paladar. E eu provei e estava mais ou menos, seja uma comida do dia anterior, mas alguma coisa disse, não toque nisso. Mas eu digo, uau, é só $5. Essa mentalidade que eu tenho de ficar, uau, $5. Deus diz, não toque nisso. E algumas vezes eu te digo, sabe, eu desobedeci. Com fome, era só $5. E era a única loja, então eu comi. Eu comi, mas não ficou no meu corpo. O dia inteiro estava tentando sair. Você está rindo disso? Ei, não ria disso. Você já passou por isso e você diz, não importa, não importa. Eu me lembro que eu estava com pressa e o Justin tinha acabado de nascer. Eu falei para Wendy que eu ia cuidar do Justin porque estávamos revezando nos cuidados com o Justin. E eu corri para comer alguma coisa na praça de alimentação. E olha, eu acabei me engasgando e foi a única vez que eu passei a noite no hospital. Eu não conseguia tirar. E eles me colocaram na anestesia e tiraram aquilo da minha garganta. Eu me lembro algo dizendo, não coma com pressa, não coma correndo. É melhor não comer do que comer correndo. E eu disse, não, estou com fome. Com fome quer dizer, tenho que comer. Tentei tirar e não saiu. Então, Deus nos guia com a paz. Ou, como é feito na prática, quando a paz é afetada. Agora, Romanos 8, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Agora vamos ler o verso. Isso, aqui é o 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito
que somos filhos de Deus. Mas preste atenção agora no verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, ruiós, filhos maduros de Deus, ruiós. Quando você é guiado pelo Espírito, você é aquele filho que o agrada. Guiado pelo Espírito, por que não recebeste o espírito de escravidão para estares em temor? E o contexto aqui é importante. No Antigo Testamento tinha um espírito de temor ao Senhor errado. É o contexto aqui, o espírito de escravidão para temer. E aqui fala outra vez. Porque no Antigo Testamento tinham esse temor de Deus. Mas esse espírito que recebemos é o espírito de filhos. E não é adoção, é a palavra roistes aqui, que quer dizer filhos como cuiós. Mas recebemos o espírito de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha, o Pai está conosco. Amém? O Pai Celestial está aqui. Amém? Ele nos deu alguns dons. Ele está conosco, ele fala conosco. Então temos um espírito que responde e falamos Pai, porque Deus não está longe no universo, em algum lugar, no lado norte de Sião, em algum lugar bem longe. Falamos Pai porque ele é família. E Pai é o melhor nome do que os nomes que aprendemos no Antigo Testamento, mesmo sendo maravilhosos, sendo também gloriosos. Amém? Nomes de reverência. Pai é muito melhor do que qualquer nome do Antigo Testamento. Diga Pai. E sinta o amor. Sinta o amor de Deus. Você é filho e assim é guiado. Você tem que ter esse espírito de filho, senão você acha que você está sendo guiado pelo Espírito, mas não está sendo guiado pelo Espírito, e por isso eu lembro que aconteceu em um dos nossos pequenos grupos da igreja que havia uma irmã. E eu me lembro que eu estava numa livraria e eu não era conhecido, eu não era pastor ainda, e naquela época tinha muitos grupos pequenos nas igrejas, e alguém então disse, essa irmã no meu grupo pequeno, olha, é tão terrível, ela tem um cabelo longo, ela não usa maquiagem. Eu estava lendo um livro e eu pensei assim, tudo que veio no meu espírito é ciúme, 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 ciúme. Era tão óbvio, eu era um novo convertido, eu era um jovem naquela época. E, mesmo assim, eu consegui ver o espírito de ciúme. E ele continuou dizendo, o Espírito Santo me revela que ela está fazendo algo errado. O Espírito me falou isso e parecia ser muito espiritual, mas quem é menos espiritual usa mais o nome de Deus. Lembre-se disso. Até quando Deus fala comigo, muitas vezes não falo nem para os meus pastores o que Deus falou comigo. Porque isso não permite uma discussão. Eu quero ouvir a opinião deles. No final, quando todos chegam à mesma conclusão, eu sei, sim, confirmou, foi Deus. Mas eles têm que participar. Se eu falar, olha, Deus me falou isso. Deus falou o quê? O que eu tenho a dizer? E eu não faço isso. Eu sei o que Deus falou, muitas vezes eu sei o que Deus falou, mas eu quero que eles participem da decisão, para que sejam testemunhas. Por falar em testemunhas, aqui diz, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o que é testificar? Se alguém falar em uma situação de justiça, você é uma testemunha de alguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar lá para testemunhar sobre uma ação que já aconteceu. Uma ação criminosa. Você testifica do caráter da pessoa ou você testifica algo, ou seja, alguma coisa já aconteceu. O caráter já existe. O ato criminoso já aconteceu. Já foi realizado. Você é uma testemunha. O que quer dizer? Que você só vai falar o que você sabe. Você testifica daquilo que você viu, certo? Por isso o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, porque a coisa mais importante é você saber que você é filho de Deus. Eu me lembro anos atrás, na outra igreja, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em novas línguas, que um diácono então me levou até um homem muito conhecido para que ele orasse por mim, e ele era especialista em libertação. Ele ordenou que eu parasse de falar em línguas em nome de Jesus. Ele mandou que o demônio dentro de mim falasse quem era. Eu não falei nada, eu só falei, meu nome é Joseph, sabe? E então, não tem demônio chamado Joseph. E olha bem, ele clamou, e pediu para que eu orasse em línguas. Eu orei línguas. E ele pediu para que Miguel descesse, Miguel viesse amarrar aquilo. E fez um monte de coisas. E ele ficou cansado, eu fiquei cansado, todo mundo ficou. E disse, vamos parar um pouco. Falou que era um demônio teimoso. Tudo porque eu falei em línguas. E eu me lembro que ele foi para um canto, eu era um garoto. Sabe, eu tinha uns 14 anos, ou 13 na época. Não sei o que aconteceu. Eu queria fazer o certo, foi batizado com o Espírito Santo. E um dos seus líderes veio perto de mim e olhou
para ver se o pastor não estava ali, e disse: você está somente orando em línguas, não é? Você ouviu o que você disse? Shekinah, Shekinah, Shekinah. Shekinah quer dizer glória, sabia? Eu não sabia disso, foi a primeira pessoa que me falou que Shekinah é glória. E ele foi embora. Ele era ajudante daquele pastor, ele estava ajudando aquele pastor. Ele também falava em língua secretamente, aleluia. Não. A testemunha sempre fala que você é um filho de Deus. No final de tudo, ele disse que a sua conclusão era que eu não era mesmo salvo. Ele disse que eu não era salvo. E sabe, eu não me senti muito bem com aquilo, mas, mesmo sendo ignorante, algo me disse lá dentro, não, você é salvo. No dia seguinte eu falei com o diácono da igreja. Eu não concordei com ele. Sabe, eu disse, eu sei que eu sou salvo. Ele disse, não se preocupe, você é. Ignore aquilo. Há uma testemunha em nós. Mesmo que às vezes esquecemos as escrituras e nós ouvimos um tipo de pregação dizendo que podemos perder a salvação, algo lá dentro diz não. Se você ouvir isso, vai dizer não. Então a primeira coisa que fala com você é que você é um filho de Deus. E o restante da vida, ele também vai dar testemunha. Mas testificar é isso e muitos não entendem. Testificar quer dizer, você age em cima. Você estuda como estudante, você estuda, então ele vai te guiar. Ele não testifica com esta passagem. Esse não é o tópico que ele quer o seu foco nele. Então ele vai te mostrar. Estuda aqui, você não tem tempo. Este é o tópico que é melhor para você. Ele vai te guiar. Mas você não abre a Bíblia. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala qual é o livro que eu devo ler. Qual o assunto? Quero receber uma nova revelação. Ou você diz sentado numa cadeira, Senhor, eu não estou indo para a igreja, mas eu quero que o Senhor mande um mensageiro para mim. Eu creio que o Senhor pode então trazer um anjo para mim. Quem sabe o Senhor pode enviar Miguel para mim. Deus não faz assim. Deus age assim. Você vai para a igreja, você é solteiro, você vai para um grupo pequeno e participa também das atividades da igreja, amém? E você não vai só encontrar na igreja, mas é o lugar mais seguro para isso? Muitos heróis da Bíblia encontraram a esposa perto das águas. Numa fonte. Escute, olha bem, é seguro. Mas é lógico, pode ser outro lugar, Deus é soberano. Amém? Mas não pode ficar em casa fazendo nada e esperar. Bum! Oi, meu nome é Elbert. Sabe? Não funciona assim. Não funciona assim, ok? Está me ouvindo? Você não fica sentado dizendo, Senhor, que trabalho que o Senhor quer que eu faça? Que trabalho? Sabe? Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Amém? Você vai à luta e ele testifica com você e você vai para a entrevista. Você tem que estar lá, você tem que sentir a pessoa, sentir quem vai te entrevistar, conhecer tudo. E você acha algo estranho, algo ruim, então você vai para outro, sabe? E no primeiro lugar que eu trabalhei, era horrível, o lugar era horrível. Amém? E tinha um cheiro do restaurante que estava no primeiro andar, e eles fritavam peixe o dia inteiro, e era muito ruim. Mas aquele lugar foi bênção para mim, o meu chefe se converteu, eu o trouxe a Cristo. Foi um lugar de prosperidade. Deus me fez prosperar naquele lugar. Então você não vai pela vista, você sente o ambiente, você sente tudo isso, e até a pessoa que te entrevista, as palavras faladas, você sente. Mas fica só sentado, como é que ele vai te guiar? Deus não guia um carro parado. Não dá para falar, um carro que está parado, vire à direita. Para a esquerda. Ou então fique parado aí. Está parado o tempo todo. E alguns crentes dizem, isto é a graça, descanso. Isso não é nada. Descanso não é falta de atividade, é atividade guiada pelo Espírito. Não é falta dela. Você está parado, inativo, se sente frustrado, o Espírito Santo te fala, levanta-te, faça algo. Amém? Se você não fizer nada, como ele vai testificar? Se você não está se movendo, fazendo algo, se você não está realizando, como ele vai testificar? Só quando você executa. Ele, então, diz sim. Ele testifica aquilo. Se não há ação, não tem nada para testificar. Olha bem como Deus faz as coisas. Eu já estou terminando. Como Deus opera, Deus usa pessoas. Deus disse, eu provi para mim um rei entre os seus filhos. Amo isso. Em 1 Samuel 16, o primeiro verso. Pense no ambiente, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Ser crente quer dizer perseguição. Você vai ser zoado, zombado.
Israel estava assim naquela época, era zombado pelos filisteus. Eles eram opressores. Não havia campeão. O rei era um covarde. Estava até possuído por um espírito. E Deus disse para Samuel: eu tenho me provido de um rei entre os filhos de Jessé. Escute isso. Não importa o que você vê no mundo hoje, e até a maneira como você vê a igreja, não exatamente em comunhão. Israel estava assim. Mas Deus disse: eu me tenho provido. Deus tem seus escolhidos. Deus tem toda. Hoje com o pastor Joseph Prince. E eu me lembro que eu estava numa livraria, e eu não era conhecido, eu não era pastor ainda, e naquela época tinha muitos grupos pequenos nas igrejas, e alguém então disse: essa irmã no meu grupo pequeno, olha, é tão terrível, ela tem um cabelo longo, ela não usa maquiagem. Eu estava lendo um livro, e eu pensei assim, tudo que veio no meu espírito é ciúme, 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 ciúme. Era tão óbvio, eu era um novo convertido, eu era um jovem naquela época, e mesmo assim, eu consegui ver o espírito de ciúme. E ele continuou dizendo: o Espírito Santo me revela que ela está fazendo algo errado. O Espírito me falou isso e parecia ser muito espiritual, mas quem é menos espiritual usa mais o nome de Deus. Lembre-se disso. Até quando Deus fala comigo, muitas vezes não falo nem para os meus pastores o que Deus falou comigo, porque isso não permite uma discussão. Eu quero ouvir a opinião deles. No final, quando todos chegam à mesma conclusão, eu sei, sim, confirmou, foi Deus. Mas eles têm que participar. Se eu falar: olha, Deus me falou isso. Deus falou o quê? O que eu tenho a dizer? E eu não faço isso. Eu sei o que Deus falou, muitas vezes eu sei o que Deus falou, mas eu quero que eles participem da decisão, para que sejam testemunhas. Por falar em testemunhas, aqui diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o que é testificar? Se alguém falar em uma situação de justiça, você é uma testemunha de alguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar lá para testemunhar sobre uma ação que já aconteceu. Uma ação criminosa. Você testifica do caráter da pessoa ou você testifica algo, ou seja, alguma coisa já aconteceu. O caráter já existe. O ato criminoso já aconteceu. Já foi realizado. Você é uma testemunha. O que quer dizer? Que você só vai falar o que você sabe. Você testifica daquilo que você viu, certo? Por isso o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, porque a coisa mais importante é você saber que você é filho de Deus. Eu me lembro anos atrás, na outra igreja, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em novas línguas, que um diácono então me levou até um homem muito conhecido para que ele orasse por mim, e ele era especialista em libertação. Ele ordenou que eu parasse de falar em línguas em nome de Jesus. Ele mandou que o demônio dentro de mim falasse quem era. Eu não falei nada, eu só falei: meu nome é Joseph, sabe? E então, não tem demônio chamado Joseph. E olha bem, ele clamou e pediu para que eu orasse em línguas. Eu orei línguas, e ele pediu para que Miguel descesse, Miguel viesse amarrar aquilo, e fez um monte de coisas. E ele ficou cansado, eu fiquei cansado, todo mundo ficou. E disse: vamos parar um pouco. Falou que era um demônio teimoso. Tudo porque eu falei em línguas, e eu me lembro que ele foi para um canto, eu era um garoto, sabe? Eu tinha uns 14 anos, ou 13 na época. Não sei o que aconteceu. Eu queria fazer o certo, foi batizado com o Espírito Santo. E um dos seus líderes veio perto de mim e olhou para ver se o pastor não estava ali e disse: você está somente orando em línguas, não é? Você ouviu o que você disse? Shekinah, Shekinah, Shekinah. Shekinah quer dizer glória, sabia? Eu não sabia disso, foi a primeira pessoa que me falou que Shekinah é glória. E ele foi embora. Ele era ajudante daquele pastor, ele estava ajudando aquele pastor. Ele também falava em língua secretamente. Aleluia! Não. A testemunha sempre fala que você é um filho de Deus. No final de tudo, ele disse que a sua conclusão era que eu não era mesmo salvo. Ele disse que eu não era salvo. E sabe, eu não me senti muito bem com aquilo, mas, mesmo sendo ignorante, algo me disse lá dentro: não, você é salvo. No dia seguinte eu falei com o diácono da igreja. Eu não concordei com ele. Sabe, eu disse: eu sei que eu sou salvo.
Ele disse, não se preocupe, você é. Ignore aquilo. Há uma testemunha em nós. Mesmo que às vezes esquecemos as escrituras e nós ouvimos um tipo de pregação dizendo que podemos perder a salvação, algo lá dentro diz não. Se você ouvir isso, vai dizer não. Então a primeira coisa que fala com você é que você é um filho de Deus. E o restante da vida, ele também vai dar testemunha. Mas testificar é isso e muitos não entendem. Testificar quer dizer, você age em cima. Você estuda como estudante, você estuda, então ele vai te guiar. Ele não testifica com esta passagem. Esse não é o tópico que ele quer o seu foco nele. Então ele vai te mostrar. Estuda aqui, você não tem tempo. Este é o tópico que é melhor para você. Ele vai te guiar. Mas você não abre a Bíblia. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala qual é o livro que eu devo ler. Qual o assunto? Quero receber uma nova revelação. Ou você diz sentado numa cadeira, Senhor, eu não estou indo para a igreja, mas eu quero que o Senhor mande um mensageiro para mim. Eu creio que o Senhor pode então trazer um anjo para mim. Quem sabe o Senhor pode enviar Miguel para mim. Deus não faz assim. Deus age assim. Você vai para a igreja, você é solteiro, você vai para um grupo pequeno e participa também das atividades da igreja, amém? E você não vai só encontrar na igreja, mas é o lugar mais seguro para isso? Muitos heróis da Bíblia encontraram a esposa perto das águas. Numa fonte. Escute, olha bem, é seguro. Mas é lógico, pode ser outro lugar, Deus é soberano. Amém? Mas não pode ficar em casa fazendo nada e esperar. Bum! Oi, meu nome é Elbert. Sabe? Não funciona assim. Não funciona assim, ok? Está me ouvindo? Você não fica sentado dizendo, Senhor, que trabalho que o Senhor quer que eu faça? Que trabalho? Sabe? Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Amém? Você vai à luta e ele testifica com você e você vai para a entrevista. Você tem que estar lá, você tem que sentir a pessoa, sentir quem vai te entrevistar, conhecer tudo. E você acha algo estranho, algo ruim, então você vai para outro, sabe? E no primeiro lugar que eu trabalhei, era horrível, o lugar era horrível. Amém? E tinha um cheiro do restaurante que estava no primeiro andar, e eles fritavam peixe o dia inteiro, e era muito ruim. Mas aquele lugar foi bênção para mim, o meu chefe se converteu, eu o trouxe a Cristo. Foi um lugar de prosperidade. Deus me fez prosperar naquele lugar. Então você não vai pela vista, você sente o ambiente, você sente tudo isso, e até a pessoa que te entrevista, as palavras faladas, você sente. Mas fica só sentado, como é que ele vai te guiar? Deus não guia um carro parado. Não dá para falar, um carro que está parado, vire à direita. Para a esquerda. Ou então fique parado aí. Está parado o tempo todo. E alguns crentes dizem, isto é a graça, descanso. Isso não é nada. Descanso não é falta de atividade, é atividade guiada pelo Espírito. Não é falta dela. Você está parado, inativo, se sente frustrado, o Espírito Santo te fala, levanta-te, faça algo. Amém? Se você não fizer nada, como ele vai testificar? Se você não está se movendo, fazendo algo, se você não está realizando, como ele vai testificar? Só quando você executa. Ele, então, diz sim. Ele testifica aquilo. Se não há ação, não tem nada para testificar. Olha bem como Deus faz as coisas. Eu já estou terminando. Como Deus opera, Deus usa pessoas. Deus disse, eu provi para mim um rei entre os seus filhos. Amo isso. Em 1 Samuel 16, o primeiro verso. Pense no ambiente, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Ser crente quer dizer perseguição. Você vai ser zoado, zombado. Israel estava assim naquela época, era zombado pelos filisteus. Eles eram opressores. Não havia campeão. O rei era um covarde. Estava até possuído por um espírito. E Deus disse para Samuel, eu tenho me provido de um rei entre os filhos de Jessé. Escute isso. Não importa o que você vê no mundo hoje, e até a maneira como você vê a igreja, não exatamente em comunhão. Israel estava assim. Mas Deus disse, eu me tenho provido. Deus tem seus escolhidos. Deus tem toda a necessidade. Certo? Providenciada antes de ter necessidade.
E Deus se proveu de um rei, e este seria aquele que acabaria com o reinado dos filisteus. Amém? Tenho me provido um rei dos filhos de Jessé. Deus nem falou o seu nome. Então o profeta Samuel teve que ir a Belém, a cidade onde Davi estava. E ele foi até a casa de Jessé. Ele só sabia do nome de Jessé. Ele nem sabia qual filho. Ele tinha 7 filhos. Todos eles eram homens guerreiros e Davi estava no campo, como um pastor, o mais novo. Então, o pai disse, você quer ver os meus filhos? Ele disse sim. E um por um passaram por ele. O primeiro era alto, forte, bonito. Deus disse, não é este. Nem falou nada para o pai. Mas ele disse próximo, e o próximo veio. Também não era. Não é este. Não é este. Não é este. Até o último deles. Não é este. E ele perguntou, você não tem mais filhos? Ele disse, eu lembro que eu tenho mais um filho. Imagina se fosse com você. Imagina isso, já aconteceu com você quando você foi o último a ser lembrado? O último a ser chamado? Talvez quando você estava jogando futebol ou algo assim? O último a ser escolhido? Davi foi o último. E a Bíblia diz que quando ele veio um garoto, suado, todo sujo, cheirando como ovelha, Deus disse, é este. E ele o ungiu. E a minha pergunta é essa, percebeu que até um profeta não sabia quem era, até que passaram todos eles? Um por um, Deus não elimina o processo de ir para a entrevista do trabalho, conhecer as pessoas. Então, quando eles estão na sua frente, ele dá testemunho. Amém? Se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Às vezes Deus fala, não pregue. Mas ele falou para ir pregar o evangelho em todo mundo. Mais uma vez, Paulo queria ir para um lugar e o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse, a Bíblia diz. E o próximo verso diz que ele teve uma visão à noite. Um homem na Macedônia, então, ele não foi permitido pregar na Ásia Menor, porque não era a hora, olha bem, que seria hoje a Turquia. E não era a hora daquilo. Deus queria que o evangelho fosse para o oeste, para aquele povo. E ele teve uma visão. Mas alguns pensam dessa forma, se o evangelho é pregado, não importa. Talvez Deus não quer que você pregue o evangelho naquele lugar, naquela hora, porque tem outro lugar para você. Então, não é questão de porta aberta. A porta aberta pode ser um sinal, mas muitas vezes não é. Mas, se você tem uma porta aberta e o conselho de homens sábios, e então o Espírito testifica, você está no caminho certo. Eu já falei antes, lembra da história de Paulo? Ele era prisioneiro num barco romano, indo para Roma, e ele disse ao centurião, eu creio que essa viagem vai ser com grande prejuízo. E a Bíblia diz que ele falou para o centurião romano para não seguir viagem. Eu percebo, como ele percebeu no Espírito, que esta viagem agora vai dar muito prejuízo. Mas a Bíblia diz que ele ouviu o capitão do barco e o capitão disse que o vento estava soprando na direção certa. E era um capitão experiente. E ele disse ao centurião, temos que ir. Você conhece a história? Houve uma tempestade. Uma tempestade que ninguém esperava por ela. E bateu contra o barco, todos ficaram deprimidos porque durante muitos dias não viram o sol. Estava escuro. E a Bíblia então nos fala aqui que Paulo se levantou e disse, homens, vocês deviam ter me ouvido. Amo isso. Vocês deviam ter me ouvido. Mesmo assim, não desanimem. Deus me mostrou que ninguém vai morrer. Todos nós vamos parar em breve numa ilha, que era a ilha de Malta. Que quer dizer mel. Uma figura da terra que emana leite e mel. Quando você segue o Senhor, você pode chegar lá em paz ou então você vai chegar em pedaços. Finalmente, eles chegaram lá, mas antes a tempestade quebrou o barco porque bateu contra as pedras e o barco quebrou e todos agarraram em algumas pranchas. Mas Paulo avisou que tinha percebido que a viagem seria com prejuízo. Quantos aqui gostariam de ter uma visão do Senhor? Sabe, quando você tem uma visão sobrenatural, certo? Você gostaria disso, mas não peça por isso. Amém? Se você pedir isso, o diabo pode te enganar. Mas peça a Deus primeiramente por sabedoria, sempre peça sabedoria e então
Consulte os líderes que você tem. E o que eles acham? Eles também têm o Espírito Santo. Não só você. Consulte os seus conselheiros. Tem que ser conselheiro, não só amigos. Amém? Porque tem algo que é bom e tem algo que é de Deus. Não fique só com o que é bom. O bom é o inimigo do que é de Deus. Muitas vezes, porque pode ser menos. Então, depois disso, pediu sabedoria, procurou conselho, depois, escute ao Espírito. Então haja, se você acha que isso é certo. Você talvez não tenha certeza, uma certeza completa, mas vá em frente. Amém? E quando você agir, você vai sentir no seu espírito se a sua paz foi afetada. E depois que você fez isso, então Deus vai te dar uma visão, mas não precisa pedir por uma visão. Como Paulo fez, ele foi pregar o evangelho, ele pediu por sabedoria, ele foi pregar o evangelho, ele tinha amigos ao redor, amém? Ele viajava com alguém. E depois disso, o Espírito Santo lhe falou, não pregue, na Ásia Menor agora. Depois, ele teve uma visão da Macedônia. Anos atrás, vou terminar, anos atrás, enquanto eu aprendi essas coisas, eu já era um pastor na época, mas Deus estava me aprofundando nessas coisas, e eu pedi para Deus me ensinar, para ser guiado pelo Espírito, e não só pelo ministério, mas o Senhor me ensinou a como fluir com Ele. Eu me lembro de uma noite que estava acontecendo a Copa do Mundo. Isso foi anos atrás. E a Copa do Mundo estava acontecendo e eu tinha uma reunião de líderes no escritório. E aquela reunião passou até da meia-noite. E a Copa do Mundo aconteceu num lugar que dava para assistir depois da meia-noite, como recentemente. Então eu estava correndo um pouquinho. Se tem algum policial aqui? Certo? Eu estava correndo, mas eu ainda estava no limite. Ok. Eu estava querendo assistir o meu time, eu estava correndo na estrada, e de repente eu passei por algo, eu vi alguém subindo em uma ponte, certo? E era um homem idoso. E eu continuei reto, não tinha ninguém na estrada, era mais ou menos 1h da manhã. Zoom! E eu vi aquele homem subindo então naquela ponte, e eu só continuei reto. E quando eu fiz isso, minha paz foi afetada. A Bíblia diz, segui o amor. E busque os dons espirituais. Poderia dizer, seja amável. Não diz isso, mas diz seguir o amor como se amor fosse uma pessoa. Seguir o amor. O Espírito Santo te guia com a paz e também com seu amor. Quando você ama uma pessoa, manda mensagem. Amém? Você tem compaixão por alguém até no seu lugar de trabalho, as pessoas que limpam a praça de alimentação. As pessoas que limpam e você sente compaixão por aquela pessoa, dê algum dinheiro, sabe? Olha, e fale, Jesus te ama. É só fazer isso. Eu te garanto que da próxima vez a sua mesa vai ser limpa primeiro. Mas não queremos isso, nós queremos ser uma bênção, porque a bondade vai longe. Siga o amor quando você ama alguém, pare e diga, eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que abençoar essa pessoa, mandar uma mensagem, dizer algo, que o favor de Deus está sobre você hoje. Algo assim. Seguir o amor. Mas olha bem, eu estava dirigindo e estava a uma distância, eu discutia com aquela paz. E eu senti tanto amor por aquele homem, não sei porquê. Ok? Então eu parei. Ao lado da estrada, não recomendo isso. Ok? E foi uma situação única, não tinha muitos carros na estrada naquela hora. E eu parei no acostamento, porque ele já tinha ficado lá para trás, então eu tive que olhar e fazer o contorno. E fui dirigindo até chegar onde ele estava. E eu parei e fui até ele, certo? Eu descobri que ele morava ali, perto do lugar onde eu tinha parado. Era um homem idoso nos seus 80 anos. E eu perguntei, posso te ajudar? Sabe? E ele ainda estava no meio da pista e eu tive que trazê-lo para o acostamento. E eu perguntei, posso te ajudar? E ele estava falando comigo em outro idioma. E eu não entendi muito bem, mas parece que ele disse que queria somente comer. Queria um lugar para comer. Eu disse, essa hora é muito difícil. Neste lugar. E eu perguntei, onde é sua casa? E ele disse, é lá embaixo, mas não tem ninguém em casa. E eu pensei, meu Deus, o que fazer agora? Eu pensei, vou levá-lo ali. E eu falei para ele, vamos ali num restaurante. Ele falou, não, estou procurando um lugar que eu não conhecia. Sabe? E ele disse, eu estou procurando aquele lugar que eu costumo comer. E eu perguntei para ele, eu não sei onde é esse lugar, me fala.
Eu disse, eu vou te levar para um lugar para você comer, ok? Não, eu quero ir para aquele lugar, porque eu sempre como naquele lugar, não quero ir em lugar nenhum. Sabe? Eu disse, vem aqui para o meu carro primeiro. Ele entrou no meu carro e eu perguntei, Senhor, o que fazer? Eu obedeci, segui após o amor? Eu obedeci à paz? Ou, na verdade, à falta dela? Amém? E então... Agora, o que fazer? O que fazer, Senhor? Eu te falo que foi assim. Foi só assim. Não busque isso, eu não busquei, eu não esperava isso. Mas eu tive uma visão. E a visão foi a praça de alimentação. No shopping center. Aqui perto. E mais tarde eu descobri que era o lugar que aquele homem estava procurando, sabe? E eu vi aquele lugar e eu vi até mesmo um restaurante. Eu já tinha ido lá antes. Hey! Eu perguntei, é naquele shopping center? Não. E ele tentou falar comigo e descrever aquele lugar para mim. Eu achei que eu estava certo, fiquei alegre, sabe? Mas eu disse, eu vou levá-lo para comer, ok? Você vai comer. E eu dirigi então até chegar lá. E eu fui até chegar naquele shopping center e eu levei aquele homem lá. Eu fui dirigindo até lá e então, quando eu fui chegando, ele disse, é ali mesmo. É neste lugar, é aqui? Ele disse, sim, sabe? E eu levei até lá e de repente, na nossa frente, bem na entrada ali, tinha um certo homem. Disse, ei, falou o seu nome. E o levou até lá e sentou com ele, e era como se fossem bons amigos. E ele disse, este homem é muito confuso. Aquele homem que estava no shopping center me falou. Ele disse, este pobre homem. Ele disse que muitas vezes o seu filho o abandona em casa. Ele não come nada. Ele vem aqui no final de semana. E não era um final de semana. E ele disse, é terrível, hein? Mas eu fiquei maravilhado. Eu fiquei pensando. Eu pedi ao Senhor para me ensinar mais sobre obedecer sua voz. Eu queria obedecer à voz de Deus. E ele me levou a isso. Ele me fez, primeiramente, pedir sabedoria. Eu pedi sabedoria para saber como ser guiado pelo Espírito. Para que ele me ensinasse o que fosse útil. Peça sabedoria para isso. Em todas as áreas da sua vida, peça a Deus sabedoria. Amém? Para conhecer sua voz. Peça a Deus sabedoria. Na verdade, conhecer sua voz é algo redundante. Sabe, um bebê conhece a voz da mãe, mesmo com muitas mulheres ali. Um bebê sabe qual é a mãe. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Não disse minhas ovelhas aprendem a ouvir minha voz. Então saiba disso. Você é filho de Deus, você conhece sua voz. Sua confissão de fé deve ser, eu conheço a voz de Jesus. Eu ouço a sua voz, amém? Mas para ser guiado você precisa aprender mais. Para ser sensível, não há nada errado com Deus. Mas em minha parte. Então eu disse, me ensina. Peça sabedoria. Número 2, cerque-se de conselheiros. Amém? Converse com eles, pessoas de confiança. E número 3, mesmo durante o aconselhamento, sinta o seu espírito. E faça alguma coisa, não diga eu vou me sentar aqui e já estou aqui há 6 meses e até hoje eu não sei o que Deus quer. Se é esse trabalho ou o outro. Qual trabalho é o meu? Sabe? Essa universidade ou aquela? E você fica perdendo tempo, sabe? Então, somente dê esse espaço. Eu vou para este lado. Senhor, eu já te pedi sabedoria. Tudo me mostra esta direção. Se eu estou errado, fala comigo, Senhor. E enquanto você está planejando, se há falta de paz ou um aumento de paz, você sabe qual é o caminho. E se precisar, depois de fazer tudo isso, então, se Deus tem que te dar uma visão, Ele vai te dar. Mas não peça uma visão primeiro, nunca. Quando eu falo visão, eu não falo uma visão lá fora, sabe? Mas eu falo da visão do lado de dentro. Às vezes Deus dá uma visão que parece fluir lá de dentro. Certo a sua mente, você pode ver. Às vezes o dom do Espírito também é assim para mim. Ok? Você aprendeu? Tem muita coisa para falar ainda, mas eu sei que eu falei o que Deus mandou falar. Amém. Dê a Jesus a glória, o louvor e a honra. Aleluia. Amém, amém, amém. Fique em pé. Rapidamente eu quero orar por vocês que querem Jesus como Senhor e Salvador. Você crê que Cristo é o único que pode trazer salvação para a minha vida? Estou perdido, preciso de Jesus. E quero ser cheio do Espírito Santo. E quero que o Senhor me guie e me oriente. Bem, o único jeito que Jesus pode nos encher com o Espírito Santo é quando nascemos de novo. Temos que ser salvos. Temos que nascer de novo. Aqueles que nascem somente uma vez, morrem 2 vezes.
A morte virá e depois o lago de fogo, a Bíblia nos diz. Mas quem nasce duas vezes? Nasce neste mundo, naturalmente, e nasce espiritualmente. Talvez só morra uma vez. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Foi julgado em meu lugar para que eu não seja condenado.